Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional e hoje nós vamos falar de precificação, tá? Precificação do produto. Então, como calcular o preço de venda do seu produto, tá? Como fazer a precificação correta. Deixa eu só entrar aqui agora. Então, a gente vai fazer vamos responder algumas perguntas, né? Qual preço colocar no meu produto? Copiar, vamos copiar do concorrente? Vamos utilizar a sugestão do fornecedor? Qual o impacto do preço do seu produto para a sua empresa? Vamos calcular de forma simples, né? Vou te mostrar como é que se faz o cálculo de precificação, tá? Então, o que que acontece com cada venda de um produto, tá? O que que acontece? Então, uma parte do que você recebe do produto vai pagar os custos e despesas variáveis daquele produto. A outra parte que sobra, ele vai pagar os custos e despesas fixas da empresa, tá? Então, depois de todos esses pagamentos, o que sobra é o lucro, tá? Então, essa parte que sobra, tá, é chamado de margem de contribuição, tá? A margem de contribuição é o que vai pagar os custos e despesas fixas da empresa, tá? Então, a fórmula da precificação do produto é preço de venda é igual aos custos variáveis, tá? Os custos são aqueles custos que são envolvidos no produto, dividido por um menos as despesas variáveis, que são aquelas despesas que vão variando conforme você vende mais quantidade do produto, tá? Menos a margem de contribuição desejada, tá? Então a gente vai falar um pouco mais depois dessa margem de contribuição. Tá? Os custos variáveis são os gastos do produto, como eu disse, né? As despesas variáveis, a comissão, o cartão, e a margem é uma porcentagem que a gente coloca para pagar os nossos custos e despesas fixas e ainda gerar um lucro, tá? Então tem algumas margens de contribuições padrões do mercado e a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, um exemplo, tá? Então, quando a gente vai falar de precificação, a gente está falando do produto em si, tá? Então, vamos supor, a gente tem um produto, vamos primeiro aqui em cima, em custo do produto, ó. A gente tem o custo do produto. Então, o que que envolve o custo do produto? Matéria-prima, embalagem, tá? Então, a soma de matéria-prima mais a embalagem dá R$ 16. Então, esse é o custo variável do produto. Então, esse é o custo de um produto. Então, se você vender dois produtos, esse custo vai dobrar. E assim por diante. Despesas variáveis da venda. Então, tem um imposto e tem a taxa de cartão se a gente faz essa venda via cartão, tá? Então, aqui no caso seria a despesa variável seria em porcentagem, tá? 13%. E o meu custo fixo e despesa fixa, 4.000. Isso independe da quantidade que a gente vende de produto, tá? Vai ser sempre essa, tá? Custo variável vai variar, então se eu vendi um produto vai ser 16, se eu vender dois vai ser 32 e assim por diante. E a despesa variável também, tá? Então vamos lá. Então a margem de contribuição no nosso exemplo a gente vai colocar de 30%, tá? Sobre cada venda, tá? Então a margem de contribuição é sobre o produto, tá? Então é a venda de um produto, tá? Então é 30% sobre cada venda e ela vai ajudar a pagar os nossos custos fixos e gerar um lucro, tá? É, Então, como que a gente vai calcular? Então, o preço é o custo variável, que a gente viu lá que é 16, deixa eu voltar, ó, custo variável 16, dividido por um menos 13% que é as despesas variáveis, tá? Então, como está em porcentagem, a gente divide por 100, né? Então, fica 0,13, menos a margem de contribuição, que é 30%. Então, a gente vai colocar o 0,30, tá? Então, 0,30 é 30%, 0,13 é 13%, tá? Aí a gente vai chegar num preço de 16 dividido por 0,57, que é o cálculo dessa parte aqui de baixo, e vai dar 28,7, tá? Então, o preço ideal de venda seria 28,7. A gente sabe que isso aqui é só a parte numérica, a gente não está analisando concorrência, não está analisando o mercado, tá? Então, é só parte de números e cálculos, tá? Quanto que sobra para de cada venda? Então, qual que vai ser a margem de contribuição?
tá? O quanto que daquele produto vai me ajudar a pagar as despesas e custos fixos, tá? E se vai gerar o lucro no final. Então, se você vende a 28,7, 13% vão para impostos e taxas, tá? 16 paga o custo do produto. Então, o que vai sobrar vai ser cerca de 8,42. Então, esses 8,42 é a margem de contribuição do produto. Então, ele vai contribuir para pagar os custos e despesas fixas da empresa, tá? Então, por isso que a gente chama de margem de contribuição, tá? A gente vai contribuir para o pagamento das despesas e custos fixos da empresa e gerar um lucro, né? Aí vai depender um pouco da quantidade, né? Isso a gente já vai fazer também, tá? Então, quantos produtos eu preciso vender? Aí sim, ó. Quantos produtos então eu preciso vender com essa margem de contribuição de 30% que a gente definiu para começar a lucrar, né? Ou para pagar as despesas, os custos e despesas fixas, né? Porque os custos e as despesas variáveis já estão pagas, né? Porque a gente já fez o cálculo, tá? Então, cada produto, tá aqui, ó. Esses 8,42 é depois que a gente já pagou todos os custos e despesas variáveis, tá? Então, o que sobrou foi esse. Então, quanto que eu preciso vender para pagar os 4.000 de custo e despesa fixa? Então, a gente vai fazer a quantidade, né, de produtos que eu vou precisar vender. Lembra que a gente está falando só de um produto. Então, a quantidade vai ser igual a 4.000, que é o total dos custos, dividido pelo que sobrou do produto. Então, 8,42. Então, nesse nosso exemplo, a gente teria que vender 475 produtos para no final do mês a gente pagar todos os custos e despesas fixas, tá? A gente chama isso de ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio é quando tudo que a gente vê, tudo que a gente ganhou, a gente consegue pagar as contas, tá? Basicamente é isso, tá? De forma simplória, tá? Então, esse é o ponto de equilíbrio. Isso é super importante a gente identificar qual que é o nosso ponto de equilíbrio. Então, aqui, se a gente vendesse, por exemplo, só um produto, a gente teria que vender 475 produtos para chegar ao ponto de equilíbrio, tá? E aí, a partir do 476 começa o lucro. Então, uma meta que que a gente tem que atingir numa empresa é no mínimo 475, tá? E aí as outras metas de venda para dar premiação, essas coisas, a gente faz o cálculo em cima desses mais do que 475, tá ok? Então, vamos criar a nossa planilha. Como que a gente vai precificar esse produto, né? Como que a gente pode fazer? Então, vamos lá para a planilha. Aqui está o passo a passo. Ai, espera só um pouquinho que a planilha não está aparecendo. A gente já arruma isso. Essa daqui. Ó, a apresentação, né? Aqui. Então vamos lá. Vamos para a nossa planilha aqui. Então, aqui é a nossa planilha que a gente fez do lucro líquido, tá? Então tá aqui tá as vendas, despesas e lucro líquido. E a gente vai criar agora mais uma aba, tá? Para a gente poder criar a nossa precificação, tá? Então vou colocar aqui precificação, tá? Então aqui é a nossa aba precificação. Então o que que eu vou colocar aqui? Produto, produto A e os valores, tá? Então aqui vai ser o valor. O que que eu vou ter no nosso produto, tá? Custo variável, despesa variáveis, margem desejada, que aqui é a nossa margem de contribuição, tá? Em porcentagem, tá? Aqui também as despesas variáveis vão ser em porcentagem. E o preço de venda. E não vamos descobrir o nosso preço de venda. Lembrando que é por produto, tá? E aqui é por unidade, tá? Essa precificação é sempre por produto e por unidade,
tá? Deixa eu já arrumar aqui. Então, o custo variável, a gente vai ter que calcular, o custo variável a gente vai ter que calcular, então eu vou colocar uma planilhinha aqui. Então, vamos colocar aqui o ponto de equilíbrio, tá? Então, aqui é o ponto de equilíbrio e qual que vai ser o valor. Então, o que que a gente vai precisar pro nosso ponto de equilíbrio? É os custos e despesas fixas, tá? A margem de contribuição e a quantidade a ser vendida, tá? Essa margem de contribuição aqui vai ser em valor, tá? Não vai ser em porcentagem, porque porcentagem está aqui. E aqui vai ser a quantidade que a gente precisa vender para atingir o ponto de equilíbrio, tá? E aí como é que a gente vai calcular os custos variáveis, né? Então a gente vai ter que analisar produto a produto, tá? Então eu vou depois expandir essa planilha para calcular mais produtos, tá? Primeiro vamos fazer de apenas um, tá? Se você tem muitos produtos, tenta pegar o que mais vende, quais são os mais importantes na sua na sua empresa e comece por eles, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui como que é uma forma que a gente pode fazer. Então aqui vai ser matéria, matéria-prima um. Aí eu vou colocar aqui até matéria-prima. Deixa eu ver se ele consegue puxar, se ele já entende. Deixa eu ver. Ah, ele já entende, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Aí aqui você pode mudar, né? Coloca o nome que é a matéria-prima do seu produto. Se você é apenas um revendedor, você pode só colocar matéria-prima, vai ser o próprio produto, né? Você pode colocar o valor aqui, tá? Então aqui, o que que vai ser o custo variável? Vai ser a soma, tá? Então esse daqui vai ser a soma de todas essas matérias-primas, tá? Todos os custos variáveis, tá? Então, pode ser matéria-prima. Se você tem energia que é variável, você pode colocar aqui também. Eu coloquei matéria-prima para ficar mais fácil, tá? O entendimento. Então, tudo que é custo variável, tá? Aí aqui, despesas variáveis. Vou usar aquele outro exemplo lá. Vou colocar 13%, tá? Que é 10% de imposto, mais 3% da maquininha, para ficar mais simples, tá? Aí você vai ter que ver qual que é o imposto de cada produto que você paga, taxa na maquininha, se você tem uma porcentagem de comissão. Então aí você vai ter que verificar qual que é a porcentagem adicionando aqui, tá? A margem desejável, vamos colocar 30% também. Peraí, que será que está em porcento? Deixa eu colocar 0,13. Ah, não, já está em porcentagem. Então, vou colocar 13, 30%. E o preço de venda a gente vai calcular, tá? Então, o preço de venda aqui a gente vai fazer o cálculo, que é o custo variável. Isso aqui vai ser. Opa, não está igual ao custo variável dividido. Deixa eu colocar, eu vou abrir parênteses aqui. 1 menos as despesas variáveis menos a margem desejada, tá? Então aqui ele vai fazer o cálculo, por enquanto está zerado porque não tem, a gente não calculou aqui, não colocou a matéria-prima, né? Vamos configurar aqui para ele, vamos deixar aqui, deixa aqui, isso aqui vai ser uma tabelinha, esse daqui vai ser outra, deixa eu já colocar aqui para a gente não se perder, já vamos formatando aqui, tá? Aí, ó, o que que a gente pode fazer na formatação? Aqui é sempre vou colocar em negrito. Aqui vai ser sempre o título, tá? Então eu quero que o título seja o mesmo nesse e nesse. Só que eu quero copiar só a formatação. Aí a gente pode usar esse pincel aqui, ó, do lado da impressora, ó. Pincel de formatação. Então eu vou selecionar o que eu quero copiar, né? Eu vou apertar, ó, tá vendo que ficou tracejado? Eu venho aqui no outro título e pronto. Ele copia a formatação, tá? O estilo. Então eu vou fazer isso aqui para esse também.
Aqui a gente vai colocar aqui. E aqui eu vou colocar algumas linhas listradas para ficar mais fácil de enxergar. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, vou copiar. Aí esse daqui eu vou copiar assim. São três. Opa, dá um Ctrl Z para voltar. Aqui no caso eu vou copiar essas três aqui primeiras. Aqui. Eu vou copiar de novo e vou fazer aqui. Aí aqui eu vou pegar essas duas e vou copiar até o final. Que aí ele já vai deixar intercalado, tá? Então pronto. Então aqui é um produto, tá? Então vamos fazer o primeiro produto, depois a gente vai vamos fazer com mais um produto para dar de exemplo, tá? Deixa eu só fechar aqui. Tá, então vamos lá. Matéria-prima 1. Vamos supor que a gente está fazendo um bolo, tá? Matéria-prima primeiro vai ser a farinha, tá? Vamos supor que a gente aqui use 100 gramas de farinha. Então, farinha, 100 gramas, nessa receita desse produto A. Tá? Então, vamos supor que eu gasto 20 centavos. 100 gramas da farinha é 20 centavos. Açúcar, uma colher. Então, uma colher vai dar 10 centavos. Aí, aqui tá. Deixa eu copiar. Deixa eu colocar aqui tudo como valor. Tá? Aqui também tudo como valor. Aqui é como valor. Tá? Então vamos lá, matéria-prima 3, vamos colocar fruta, tá? Vamos colocar, a gente vai usar duas bananas. Então aqui vai dar R$ 2. Chocolate, vamos supor que a gente tem que usar 100 gramas, tá? Então aqui tem que ser especificado daquele produto, quanto que vai de matéria-prima naquele produto, tá? Ah, Douglas, mas eu não compro duas bananas. Eu compro o cacho. Tá bom, você pega o cacho, vê mais ou menos quanto que você paga por banana, divide, né? Fala assim, num cacho que vem 10 bananas, aqui o banana a gente pega por peso, né? Então o que a gente tem que fazer é o peso da fruta. Então duas bananas dá então em vez de ser duas bananas, qual que seria o peso? Que nem fez com farinha, tá? E aí você descobre quanto que é 100 gramas da farinha. Ah, eu compro 1 quilo. Tá, se você compra 1 quilo, provavelmente o quilo da farinha, R$ 2. Então se for 100 gramas, 20 centavos, tá? Aqui não é o preço real, tá? Eu um, só estou fazendo um exemplo, tá? Então vamos lá. Quais são os nossos custos fixos? Vamos lá, nossas despesas. E aqui a gente vai usar despesa e custo fixo, tá? São esses dois. Então eu vou colocar uma soma e vou somar essas duas, tá? Não vamos utilizar esse variável. Por que que a gente não utiliza esse variável? Porque esse variável é o total da empresa. O custo variável do produto é diferente, tá? Mas o custo fixo ele não muda. Então, o custo fixo eu posso usar dali. O custo variável não, porque é o custo do produto, tá? A gente está analisando um produto, tá? Qual que é a margem de contribuição desse produto, tá? Então é só eu pegar aqui, ó. Se o preço do produto é 9,30, a margem de contribuição dele vai ser 9 vezes os 30%. Então vai dar 2,79, tá? E aí, como que eu chego nesse valor? Como é que eu vou chegar nesse valor? Desculpa, eu tô olhando uma outra tela aqui. Como eu chego nesse valor? Esse valor vai ser igual ao custos de despesas fixas dividido pelo valor de contribuição. Então aqui, na verdade, não é um número, né? Então aqui, deixa eu automático. Vou tirar aqui. Deixar redondo, né? Que é um número redondo. Então aqui, ó, a gente chegou na quantidade a ser vendida. Então, dos 251 produtos, tá? Que eu preciso vender no mês para pagar todas as minhas despesas, meus custos e despesas, tá? Então, claro que isso daqui, quando você fizer, quando você bater aqui em despesas e custos de um produto só, tem que bater com o total daqui,
tá? Então, na hora que você for ver a quantidade, isso daqui vezes todos esses custos, tem que bater com esses custos variáveis, despesas variáveis, tá? Se não bater, se você só vender um produto, lembra só de um produto. Se não bater, você tem que verificar o que aconteceu. Eu comprei um estoque a mais, comprei um estoque a menos, já tinha estoque do mês passado, então isso daí isso você tem que verificar esse tipo de análise, tá? Então, para um produto é isso. Então, assim, vamos analisar um produto para pagar todos os custos fixos da empresa, tá? Então, isso aqui é um bolo, você pode ter mais de um produto, tá? Então, isso daí a gente pode dividir, tá? Mas vamos continuar aqui no slide e aí a gente já vê. Então, aqui eu ensino como montar essa planilha que nós fizemos agora, tá? Então, tá. Então aqui já vamos falar da nossa planilha. Então, para mais de um produto, a gente tem que adequar essa fórmula, tá? O que a gente pode fazer a princípio, se você já sabe a quantidade que você vende, se você já tem isso, fala, olha, Douglas, produto A eu vendo 2 vezes mais do que o produto B, ou, o produto A, eu tenho um produto A e um produto B que eles vendem a mesma coisa, tá? Se você não sabe, você pode dividir por dois, e aí você coloca uma meta, a gente tem que vender tanto os 275, deixa eu voltar aqui. Então você pode colocar, para o produto A eu preciso vender 251 e para o produto B alguma outra coisa. Então eu vou mostrar para vocês. Então vamos pegar essa planilha, vamos pegar aqui, selecionar essa parte, dar um Ctrl C, vamos pular uma coluna, tá? Para dar um espaço, Ctrl V, tá? Que aí a gente replicou a planilha. Tá? Então os cálculos já vão estar feitos aqui, não vai ter problema, é só a gente alterar aqui, ó. Coloca aqui para e não vai para cima. Veio para cima, ó. Então, aqui a gente deixa eu deixar bonitinho aqui já. Tá? Então, ó, matéria 1, 2, 3 e aí a mesma coisa. Então vamos supor que a gente tem algum. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Vamos supor que aqui, opa, na nossa, aqui na Vamos, ó, despesas variáveis vai ser a mesma, tá? A margem desejada também é a mesma, tá? Vamos supor que a gente venda um produto. Vamos supor, a gente vende um doce de abóbora, que eu compro. Então eu compro por R$ 15. E aí eu revendo esse doce de abóbora por R$ 26,32, tá? Um doce de abóbora caseiro, tá? Que aí no caso de alguém que revenda, vai ter só o valor do produto, tá? Então eu vou colocar R$ 15, 13% de despesa variável, 30% de margem. Aqui ele já vai dar o preço de venda, tá? Aqui uma coisa só que a gente vai precisar mudar, né, que a gente precisa preencher nessa planilha é custo variável, tá? Que aí a planilha não tem como calcular isso pra gente, né? A gente tem que saber o que vai de custo e despesa fixa. O resto ele tudo calcula automático pra gente, tá? Eu vou deixar ela limpinha aqui, só com os valores que a gente tem que colocar, tá? Então aqui, ó, qual que seria? Vamos supor que esses dois produtos ali vendam iguais, tá? Então vamos supor, o produto A e o produto B, eles vendem muito parecidos, 50 a 50. Então, o que que a gente pode fazer com essa despesa? A gente pode pegar essa despesa, vir aqui nessa soma e você pode dividir por 2. Então, vamos aqui, divide por 2, tá? Então, a gente vem aqui, dá um Ctrl C, aí ele não vai copiar a fórmula. Então, a gente copia a fórmula e aqui vamos copiar aqui, tá? Então, vamos supor, metade. Então, metade da despesa fixa vai ser paga por um produto e a outra metade pelo produto B. Viu que o número mudou aqui agora? Ó, de 251 produtos, agora diminuiu para 125. Por que que diminuiu para 125? Porque eu estou utilizando outro produto para ajudar a pagar esses custos de despesas, tá? Então, você vai ter que fazer um balanço para a gente saber
para a gente conseguir chegar no ponto de equilíbrio, tá? A gente não está falando de lucro aqui, aqui é só o ponto de equilíbrio, tá? Então aqui, deixa eu só ligar a luz aqui. Então aqui a gente está falando do ponto de equilíbrio, para a gente pagar todos os nossos custos fixos, tá? E não ter lucro, mas também a gente não vai ter prejuízo, vai estar com todas as contas pagas, tá? Então, essa é a planilha que você vai usar para precificar o produto na parte dos cálculos, tá? Então, aqui atentar só na despesa fixa, se tiver mais de um produto, se você tiver muitos produtos, o ideal é que você tenha um sistema de gestão. Mas se você tem muitos produtos, pegue o que mais vende. Pega uns quatro, aí você divide o custo fixo por quatro. O importante é você ter esses custos e esses custos variáveis certinho para saber se o seu preço está dentro, tá? Fazendo essa conta. Que se o seu preço tiver muito abaixo, com uma margem zerada aqui, ó, vendendo, ó, tá vendo? Ó, 5,30, se você vende a 6,9 ou abaixo disso, já está tendo prejuízo. Você não está conseguindo pagar seus custos, você não está tendo nenhuma sobra para pagar seus custos fixos. Não está gerando nenhum lucro, tá? Então isso é super importante. Vamos voltar agora para o slide. Então, você faz um balanço aí de quanto cada produto vende se você já está vendendo. Se é produto novo, aí divide por dois e aí põe a meta e aí você vai ajustando conforme você vai sentir a necessidade das vendas, tá? E qual a margem desejada? Como eu chego nesses 30%, né? Ela geralmente o mercado determina uma margem de acordo com o segmento. Então, aquilo que a gente falou, negócio de alto giro, como a gente falou lá no slide anterior, no vídeo anterior, falando de margem líquida, tá? Que a diferença da margem de lucro líquido é aquela que a gente já sabe o que tem, né? O resultado de tudo isso. A margem de contribuição é quanto que o produto vai contribuir, não tem nada a ver com lucro, tá? Então, o negócio de alto giro, você pode usar uma margem de contribuição um pouco menor, porque você vai ter uma quantidade de vendas altas, né? Então, alimentação, supermercado, serviço especializado, então, consultoria, uma manutenção técnica, um design, uma revenda de carros de luxo. Então, a margem pode ser. Desculpa, o carro de luxo vai entrar no produto de valor agregado. Serviços especializados vai ser de 40% a 60%. Produtos de valor agregado, que aí sim são moda, eletrônico, carro de luxo, artesanato, né? Então vai de 50% e 70%, porque você não tem uma quantidade muito, você não consegue vender muito. Então, vamos um artesanato, alguém que faz uma escultura, você não tem, você faz à mão isso, então você não tem muito giro, você não consegue colocar muitas quantidades para fazer por dia, tá? Então, sua margem de contribuição tem que ser maior, tá? Porque é um produto único também. E aí, como é que você valida esse preço, né? Colocou a margem de contribuição, como que você vê o preço do seu produto, né? Como ele é posicionado, como ele posiciona você no mercado. Então você tem que pesquisar na concorrência. Ah, depois que eu calculei o preço, tá na concorrência? Não tá? Tá muito abaixo? Tá muito acima? Tá? Isso faz com que você posicione a sua empresa no mercado. Então, se você colocar um produto muito barato, as pessoas vão identificar que o seu produto não é, talvez não tenha tanta qualidade, ou talvez é alguma promoção, alguma queima de estoque. Se você posiciona ele muito alto, a expectativa do seu cliente vai ser de qualidade, de um atendimento diferenciado. Então, o preço do produto também vai posicionar como você trabalhar no mercado, tá? Não necessariamente vai fazer você vender, mas ele vai te posicionar. Então, se o, se o cliente ele está pagando a mais pelo seu produto do que na concorrência, ele espera algo a mais. Então, ou o seu atendimento, ou qualidade do produto. Então, você tem que, temos que tomar cuidado nessa posição de preço também. Muito abaixo, também o cliente vai perceber que seu produto ele não tem tanta qualidade como o do concorrente e tal. Então, tome cuidado para você não ficar marcado. Se você tem um produto de muita qualidade, melhor que dos seus concorrentes, não bote muito abaixo, porque a visão do mercado vai ser que seu produto não tem tanta qualidade. Então, o preço também te posiciona como
como marketing em si, tá? E fazer testes pequenos de aumento também. Se você quiser aumentar o seu produto, vai aumentando aos poucos e deixa por um mês, verifica faturamento, olha na planilha. Então é sempre bom acompanhar. Não adianta você aumentar o preço e não acompanhar quantidade vendida, faturamento, entre outras análises que a gente já fez aqui, tá? Então, ofereça o valor, não apenas o preço, que foi o que a gente conversou agora, tá? Então, o resumo, a fórmula da precificação, que está aqui, está na planilha lá, então não precisa decorar isso, é mais para vocês entenderem como é que faz, tá? Então, a gente expandiu a nossa planilha, que agora é de controle financeiro, tá? Colocamos a aba precificação, eu já deixei produto A e B, tá? Se você quiser colocar mais produtos, é só seleciona um produto A ou B, dá um Ctrl C, pula uma coluna e dá Ctrl V, ele vai copiar todos aqueles dados, tá bom? Aí só ajusta uma fórmula ou outra se não tiver indo, tá? E as fórmulas eu deixei, vai estar aqui na, na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar esse PowerPoint lá. Se der algum problema, vocês põem no comentário aqui que aí eu tento ajustar alguma coisa, alguma fórmula para vocês, tá? Então agora você já entendeu o que é margem de contribuição, tá? O que ela faz? Então ela tem que pagar os seus custos fixos e gerar o lucro por produto. Então agora a gente consegue analisar por produto, se aquele produto está te dando lucro ou não, tá? Se é um produto que tá empacado no estoque, que não vende, você pode fazer uma queima de estoque, vender muito abaixo para circular o dinheiro e você conseguir fazer a compra em produtos que vendam mais, tá? Então, validar o preço no mercado antes de adotar, então isso é sempre importante. Se é um produto novo, se você vai fazer um lançamento, sempre pensar qual que vai ser o valor daquele produto. Se você quer chamar, o seu produto é bom, igual ao da concorrência, mas você quer chamar as pessoas para, geralmente faz isso com alimentação, né? Um bolo. Avise o seu cliente que o seu preço é o preço igual ao do concorrente ou até maior e você está dando um desconto porque é abertura da empresa ou é lançamento. Então fala, ó, esse produto de R$ 60 estou fazendo a 30, justamente para fazer degustação, para o pessoal experimentar, então, mas deixa explícito pro cliente isso, tá? É super importante, porque o preço também é um posicionamento de marca, tá? De mercado, como as pessoas vão ver os seus produtos, ou a sua marca, a sua empresa, tá? E lembrando que todos os custos são variáveis do produto específico, tá? Não pegar aquele custo variável da planilha de custos e despesas, tá? De custos e despesas a gente só vai pegar o fixo, tá? Porque aí é o total da empresa. O variável, tanto custo e despesas, é do produto. Então você vai ter que analisar, sentar e ver quais são os custos, tá? Um cálculo errado de matéria-prima lá vai afetar na hora de você fazer a precificação do produto. Então tem que se atentar muito nesse critério de ver quais são os custos e despesas variáveis daquele produto, tá? Se vocês quiserem saber mais, não é fácil, tá? O assunto é um assunto complicado, demanda tempo, tá? Eu deixei alguns links aqui do Sebrae para vocês seguirem. Então tem os passo a passo, é, algumas planilhas também do Sebrae, caso a minha fica muito confusa, quiser utilizar outras. E no Sebrae tem um curso que é gratuito, que é de precificação. Então eu deixei o link aqui, espero que esteja funcionando ainda. E geralmente os cursos do Sebrae são muito tranquilos, são muito simples, qualquer um consegue entender. Ele é bem didático, bem tranquilo de se fazer, tá? E se você ainda não fez o nosso Diagnóstico Express no site, faça, está aqui na descrição. E muito obrigado para quem ficou até o final. Aqui estão minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo, tá bom? Muito obrigado.